Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo este organizado e promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Curitiba, Pará. E a gente sempre avisa no início, para aquelas pessoas que às vezes assistem os vídeos gravados, né? Que este estudo é ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas, a gente dá ao vivo. E aqueles que quiserem participar de qualquer lugar do mundo, tem acesso à internet, é só entrar no nosso site www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão lá o link, o caminho lá para vocês receberem o link e participarem conosco ao vivo, às sextas-feiras. Todos são bem-vindos. Lá no nosso site também encontrarão as playlists aí dos vídeos anteriores da gravação, né? Tanto do Livro dos Espíritos, como também da Revista Espírita e outros materiais para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Bom, nós estamos no estudo 34 do ano de 2024 e neste estudo de hoje nós vamos iniciar estamos na parte segunda, né? Estamos iniciando aí o capítulo 10. O capítulo 10 que nós vamos estudar hoje, ele fala das ocupações e missões dos espíritos. Que nós, assim, pessoalmente, sempre temos aquela curiosidade de saber, né, como que os espíritos, qual a ocupação dos espíritos, né, no mundo dos espíritos, no mundo terreno, né, quais as missões. Então, nós vamos abordar hoje esse tema. Na 558, Kardec faz a pergunta aos espíritos: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Essa pergunta é interessante, que aquela primeira pergunta a gente subentende assim que ele estava se referindo aos espíritos mais evoluídos, né? Espíritos mais, já que são mais puros. E aí ele fala, mas também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? A resposta: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último do servente de pedreiro como o arquiteto. Na 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim tal espírito cumpre hoje nesse mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa na terra, na água, no ar, etc. 561. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes
as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas, todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia ter dado a alguns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. Eu acho muito profunda essa resposta, né? Porque se a gente, nós sempre temos que colocar como o que é Deus, né? Que é soberanamente justo e bom. Então, a justiça, a bondade, ela está na justiça, né? Então, não pode alguém já adquirir coisas da ciência e o outro só com esforço. Então, todos têm que passar as mesmas dificuldades para conseguir as coisas, senão não haveria justiça nisso, né? Então, não existe, vamos dizer assim, facilidade para um e direto ao outro. Então, todos nós somos iguais, né? Então, todos nós temos que conquistar as coisas da maneira justa. E o Kardec comenta, ó, é o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau da perfeição, numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte, né? Então, a pessoa não vai se tornar engenheira, se ela não estudar todos os fundamentos da engenharia, né? Não é que ela vai pagar ou comprar o professor lá que ele vai dar o diploma, né? No mundo terreno pode até acontecer isso, né? Mas aí não seria certo, né? Então, todos têm que passar por aquelas matérias básicas para você adquirir os conhecimentos que você necessita de acordo com a tua atividade, né? Só um comentário aqui, Pereira, Ok. sobre isso que você está falando como um complemento, que é uma coisa que a gente pode até observar. Por exemplo, tem pessoas que estão estudando, por exemplo, e têm um melhor desempenho em certas disciplinas, por exemplo, ou em certos trabalhos. A gente percebe que a gente trabalha com pessoas em níveis intelectuais diferentes. Então, você percebe que no mesmo nível de sala de aula, por exemplo, ou de universidade que seja, as pessoas estudando com mais facilidade ou menos facilidade para determinada aptidão profissional, estando na mesma sala, por exemplo, e algumas pessoas que têm uma facilidade bem maior, por exemplo. Então, eu vejo que talvez isso seja uma explicação pelo qual determinadas pessoas têm mais facilidade em determinadas áreas. Acredito que em outras encarnações já praticou, já estudou, já trabalhou, já se esforçou dentro daquela área, por exemplo, e vem para essa encarnação agora e tem essa aptidão aprimorada. Acredito que sejam aptidões que a pessoa já treinou anteriormente, já teve esse esforço anteriormente. Só tem que ser assim, né? Não tem outro jeito. Se você tirar a pluralidade das existências, aí você vai dizer que Deus, quem vê só de que quem acredita que depois que nós nascemos aqui nessa vida, depois quando nós morremos, nós vamos para um todo, né? Discutindo e aí? E aí depois que ele nasceu aqui agora, aí você vai olhar, pô, mas Deus é injusto. Por que aquela pessoa tem uma facilidade tão grande? Vamos dizer nas línguas mesmo, né? Tem uma facilidade tão grande, o outro não. Ou em determinadas capacidades, né? Seja qual for a habilidade, se você tirar a pluralidade da existência e não acreditar nisso, você diz, poxa vida, então aquilo ali foi um favorecido, foi um premiado, né? É porque é a única explicação, É a né? única. É porque, como você falou, línguas. Eu que trabalho com línguas, eu vejo bem isso. Tem pessoas que simplesmente não conseguem adquirir uma língua estrangeira, por exemplo, nem o básico, não consegue. Não consegue. É uma coisa impressionante. E outras já estão na terceira língua, né? A pessoa tem uma facilidade absurda para adquirir uma nova língua e fala normal, super bem, como se tivesse aquilo já nela, já é impressionante a diferença. Então, a gente vê que realmente é a única explicação para isso. Então, já foi isso um esforço, que a gente está falando aqui sobre esforços, né? Então, já houve um esforço anterior desse espírito
de aprendizado, de esforço de estudo, enfim, que seja, né, já adquiriu essa habilidade, por exemplo. Mas aí, claro, a gente sabe que tem essa questão também moral, né, que também é outra questão que também é de esforço, e a pessoa tem ou não essa habilidade moral, por exemplo, né, em relação aos sentimentos, e etc., né. E pode acontecer também, que nós sabemos que isso dentro do planejamento reencarnatório daquela pessoa, por isso que as pessoas têm que buscar seguir aquelas intuições que elas têm mais intuitivamente, tem mais facilidade, porque muitas vezes uma pessoa que já se desenvolveu muito nas partes, vamos dizer, partes exatas e humanas, né? Então, numa reencarnação, ela vem, por exemplo, como se fosse obstruído um pouco aqueles conhecimentos para que ela possa desenvolver a outra, né? A humana. Então também pode acontecer isso. Mas aí que vai o esforço da pessoa, né? A pessoa se dedicar. A pessoa, você comentou que é perfeito isso. A pessoa já adquiriu essa facilidade porque ela esforçou muito em outras vidas e tal e aprendeu. Então essa que agora às vezes tem dificuldade, ela tem que se esforçar agora, né? Esforçar muito para Exatamente. superar isso aí, para que mais para frente ela tem essas facilidades, né? Consiga, né? Não diria facilidade, que ela adquira essas potencialidades, né? E, Não é graça. e dá para perceber, Pedro, assim, ó, aqui tem pessoas que têm a moralidade, nossa, um nível super alto. A pessoa é dedicada, a pessoa é simpática, a pessoa se doa às pessoas, pratica o bem, e é uma pessoa simples, não conseguiu evoluir, por exemplo, profissionalmente, né, não tem um nível de educação muito avançado, porque não conseguiu, tem dificuldade, e de outra forma, tem pessoas que a gente conhece, com certeza todos vocês aí devem conhecer alguém que tem uma inteligência muito grande, né, está no nível profissional elevado, mas moralmente a gente percebe que não tem né, uma aptidão muito desenvolvida. São experiências, né? Cada reencarnação, às vezes, nenhuma você vem com aquele objetivo de desenvolver o máximo possível as questões morais, na outra, intelectual, né? Mas a asa tem que andar os dois juntos, né? Às vezes, em uma reencarnação, a pessoa evolui intelectualmente falando, aprende muito, só que moralmente, lá embaixo. Aí na outra, às vezes, fala, não, dessa vez agora você vai ter que desenvolver questões moral, né? Aí elas vêm da humildade só para desenvolver mais esse outro lado. É assim, né? E quando a gente aprende isso no espiritismo, é muito, muito interessante, porque a gente fica observando as pessoas, né? É muito interessante isso. Bom, vamos continuar um pouquinho. Então, ele faz um item A aqui. Não, na 52 eu não li aqui. Já não tendo que adquirir os espíritos da ordem mais elevada, te acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Olha que pergunta, hein? Como é que é do paraíso? Tem uns que lá que é o paraíso, tocando passou lá, sem fazer nada. Olha a resposta. O que quereis que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seriam eternos suplícios. Aí o Kardec faz a pergunta aí. De que natureza são as preocupações? Olha, receber diretamente as ordens de Deus e transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos como as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhe constitui um gozo pela consciência que tem de ser útil. Aí o Kardec faz um A, a perguntar. De novo, né? Porque ali dá a impressão, poxa, mas isso aí está falando aí para os espíritos mais evoluídos. Aí o cara fala, conserva-se isso com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, ou mesmo com os espíritos inferiores? Olha, a estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza.
Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? 564. Haverá espírito que se conserve ocioso, que em coisa alguma útil se ocupa? Pergunta, né? A resposta: mas esse estado é temporário e, dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há, certamente, como há homens que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhe faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio. Porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer, que obram mais por instinto que por vontade expressa. 565. Atento os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Atento no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. 566. Um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde no objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhes proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conheceste, pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar dizendo que tudo se confunde no objetivo geral. Nota ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublimes, não passa de infantilidade, comparando o que há em mundos mais adiantados. Como compreenderíeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem que, aos seus olhos, corresponde a trabalhos de colegiais? Por isso, disse eu, atentam no que demonstre progresso. Concebemos que seja assim em se tratando de espírito muito adiantado. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. Então, eu acho bacana, interessante, o Kardec era uma pessoa preparada para isso mesmo. Então, os espíritos respondiam sempre, várias respostas aqui, ela levou a isso, né? A outra resposta seguinte. Quando eu dava aquela resposta, sempre colocava com espíritos mais evoluídos, né? Mas o Kardec trazia as questões para os espíritos do nosso dia a dia, que nem fala, do nosso espírito, da média do mundo terreno. E olha a resposta aqui, ó. Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos causa admiração. Bacana isso, né? 567. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Olha que pergunta, hein? Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem
os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se eles excitem ou moderem as paixões. Olha, pergunta e resposta, né? Onde vivem os espíritos? Do lado de nós, né? Muito bacana isso. E qual que está próximo de nós, né? Interessante isso. Sabe que às vezes eu vejo algumas pessoas que têm uma certa habilidade de evidência ou sensitivos, às vezes reclamando que não quero isso, não quero ter isso. Na minha opinião, olha que facilidade, né? A dupla vista que consegue ver os espíritos. Porque eles estão do nosso lado, eles estão aqui do nosso lado agora, estão onde estão andando. Se eu não consigo ver nada a eles, mas eles estão aí, né? Como que ele diz ali? Excitando nossas paixões e tal, né? E agora aquelas que têm a facilidade de ver, muito melhor, né? Porque consegue ver, pelo menos eles já sabem como com quem está próximo de você, né? E aí o Kardec comenta: com as coisas desse mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se acham. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Aqui sempre eu gosto de frisar, porque muitas pessoas assistindo hoje, né? Os espíritos nos trouxeram já no início do estudo, que espíritos errantes são todos aqueles espíritos que estão no mundo espiritual, que ainda necessitam reencarnar. Se ele necessita reencarnar, mesmo com um grau mais evoluído que seja ainda, então eles classificam como espíritos errantes. Então, estão todos aqueles espíritos que estão no mundo espiritual que desejam reencarnar ainda, é considerado espíritos errantes. Não é questão de erro, não, é que ainda necessita reencarnar. É a resposta. São tão variadas que é impossível for descrever. Muito há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. E aí o Kardec comenta: as missões dos espíritos têm sempre o objetivo o bem, quer como espírito, quer como homens. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais estritas e, de certo modo, pessoais, ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira porque desempenha a sua tarefa. 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar?
Não. Muito há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha a missão, se bem que diversa de um general. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede, e ditoso se considera se a obtém. Pode a mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, e frequentemente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. 573. Agora é bem interessante, que agora vem da questão nossa, né? Agora o espírito é encarnado. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Nossa, né? Em que consiste a nossa missão? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução do desígnio da providência. Cada um tem nesse mundo sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Olha o Kardec, né? De novo, né? Puxa, ele falando, mas está falando do espírito, mas e agora? E aqueles que nós chamamos de nós inúteis, né? Olha, e a resposta. Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. Efetivamente, nós também sabemos, né? São pobres seres, dignos de compaixão, porquanto espiarão durante sua voluntária inutilidade, começando-lhe muitas vezes, já nesse mundo, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Perguntar. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram a existência que nenhum proveito lhes estaria? E aqui voltamos lá atrás, né? Quando estudamos lá anteriormente, lá no capítulo, não lembro agora, que nós escolhemos aí, pelo menos o gênero das nossas reencarnações, né? E aí o cara agora, que nenhum proveito, mas por que, né? E a resposta. Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim proceda. Mais tarde compreenderão a própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votarão e serão os primeiros a pedir que lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que haja recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia que essa palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo da importância,
sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como você pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos cuja realização conduz seus semelhantes. 576. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com suas circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus o impele para a senda onde deve executar-lhes os desígnios. Quando o homem faz alguma coisa útil, falar sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Olha, interessante, né? Nem tudo que o homem faz resulta de missão, a que tenha sido predestinado. A humildade, às vezes, é o instrumento de que serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende o espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se tivesse encarnado. Procura, então, o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e dirige na execução. Ora, esse escritor não veio na Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. Que consequência lhe advirão da sua falência? Terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição. Também sofrerá consequência do mal que haja causado. 579. Se é Deus que o Espírito, pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Resposta. Não sabe Deus se o general obterá vitória ou se será vencido? Hábil, crede. E seus planos, quando o importante, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Cinco, 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreciações idênticas às de outro que faz por aprovação? Não, porque traz a experiência adquirida. 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que, de par com grande verdade, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseada por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, Lister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio
tem que falar de acordo com as épocas em que vive. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que ele foi divulgado. 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob tutela dos pais, a fim de que eles dirijam pela senda do bem. Ele facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de deformar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que eles estavam ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. E é interessante que o Kardec vai dando prolongamento para essa resposta. De novo, né? Fala, pô, mas como é que é essas coisas aí? Aí, ó, 503. São responsáveis os pais pelo tratamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles dispensaram? Uma pergunta interessante, mas, puxa, mas eu dediquei tudo e ele seguiu um caminho do mal, né? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mal. Tá? Se um filho se torna homem de bem, não obstante negligencia ou os maus exemplos de seus pais, tiram esses de algum proveito? Deus é justo. 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento dos seus desígnios, representando essas calamidades o meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visa a um fim todo pessoal, aquele que dela se constitui instrumento, tirará, não obstante, proveito desse bem? Cada um é pensado de acordo com suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Aí o Kardec comenta. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assiste os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com a missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos da quais se constituem os anjos guardiões
os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presídios os fenômenos da natureza, de que se fazem agente direto. Os espíritos vulgares se miscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos guardam em sofrimento e angústias momentos que prazam a Deus proporcionar-lhes meios de adiantar. E praticar o mal é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Bom, gente, aí nós, né? E na próxima semana já iniciaremos o capítulo 11. Então, a partir de agora, fica aberto para as perguntas, questionamentos, aqueles que quiserem fazer algum comentário sobre esse tema, bem interessante, né? É um capítulo curto, né? Dá para apresentar numa aula só. Comentários, está aberto. Boa noite. Boa noite. Que legal, hoje eu consegui participar. Oi, Carol. Tudo bom, Ana? Oi. Achei muito interessante esse tema. E ele conversou um pouco com o que eu passei essa semana, né? A parte que mais me chamou a atenção foi sobre a missão. Ele fala ali um pouco, né, também sobre, eu acho que eu até gostaria de enfatizar, a gente também é peça-chave nesse processo de crescimento da Terra, né? Então a gente está aqui, a gente encarna, a gente tem que progredir. Como que a gente progride? Fazendo diferente até do esperado, fazendo bem, né? Fazendo o que Jesus ensinou, o que o Espiritismo coloca ali, da gente se doar, ser caridoso, né? E em uma semana, né? Vou compartilhar um relato aqui, né? Em uma semana bateram no meu carro 2 vezes. É bizarro, porque eram situações assim que eu não tinha o que fazer. Realmente é coisas externas que vêm, né? E na semana passada, exatamente há uma semana atrás, uma moça bateu no meu carro atrás quando eu estava parada no sinal vermelho. Ontem bateram no meu carro, meu carro estava no estacionamento, parado. Então eu estava trabalhando, quando eu voltei, estava já arranhado. E eu falei, não é possível. 2 batidas, eu mal resolvi um problema, já apareceu outro, né? E o curioso é que na primeira vez eu desci do carro quando bateram no sinal vermelho, né? A moça estava muito estressada. E ela falou assim para mim: então, eu estava brigando com a motoqueira e não vi que estava vermelho, que seu carro estava parado e o sinal estava vermelho e bati. E ela super estressada, super nervosa, soltando os cachorros assim. E eu estava só observando ela soltar tudo para fora, sendo que ali nessa situação eu era a vítima, né, que bateu no meu carro. E aí eu esperei ela dar o chilique lá dela, e eu falei assim: tá tudo bem com você? Você tá bem? Aí ela já levou um choque ali, né? Já falou, teve uma reação diferente, né? Aí eu não sei de onde eu arranjei uma tranquilidade assim para lidar com a situação, né? Eu falei para ela assim, ó, é importante que a gente tá bem, isso aqui é só um dano material, e importante a gente resolver. Então, passa os documentos, a gente tira a foto aqui, você tem seguro, aquele procedimento, né, de praxe. Fiz isso com muita calma, ela nervosa e tudo mais, e eu fui lá, eu tava tranquilizando ela, isso que é o mais curioso, assim, que eu tava pensando, numa situação que geralmente as pessoas, você bateu no meu carro, não sei o quê, as pessoas gritam, ficam revoltadas, brabas, né? E eu tava tendo uma reação diferente ali. E daí, no final, eu peguei o contato dela, ela me passou os dados, passei as informações para fazer o pagamento, fiz os orçamentos, resolvi o problema, vamos dizer assim, né? De uma forma tranquila. Ela agradeceu, eu também agradeci, falei, tá tudo bem, desculpa qualquer coisa, falei, tudo certo, vida que segue.
E aí aconteceu de novo agora. E eu estava esperando eu soltar os cachorros no estacionamento e eu falei, gente, tá tudo bem, andando material, vamos resolver assim, assim, fazer o quê? E aí eu comecei a pensar, é assim que a gente pode também estar fazendo a diferença, sabe? São situações do dia a dia que as pessoas esperam que você surte, que você fique revoltado. E eu acho que muito da disciplina que a gente desenvolve aqui com o Espiritismo é também ter essa tranquilidade mesmo para lidar com situações que acontecem, sabe que acontece, é fatídico, né? Está sujeito, cada um vivendo suas coisas, mas como que a gente lida com as situações? Então, eu acho que é um pouco dessa missão que a gente pode estar fazendo aí para evoluir, né? Faz parte sobre isso também, né? Então, aí vem aquela questão assim da outra face que Jesus nos fala, né? E quando a pessoa ouve falar sobre a outra face, a pessoa dá a entender assim, fala, não, se o cara bateu aqui, eu mando ele bater aqui. Não é isso que Jesus falou. Você fez exatamente o que ele quer dizer. Se a pessoa vem gritando, vem... Isso não é fácil, não, hein? Eu não sei se eu teria toda essa paciência, eu também... Mas a outra face é isso, né? A pessoa vem com ódio, com rancor, você vem com tranquilidade, com amor, derruba outra pessoa. Você encerra um conflito que poderia... Né? Você imagina, bate boca ali e tal, e de repente aparece outra pessoa, vem um parente atrás lá, já tem uma arma, tem não sei o quê, tem um porrete, você imagina, hoje nós estamos ouvindo aí constantemente essas barbáries que acontecem aí no trânsito por causa dessas questões de não ter outra face, né? Ah, onde já se viu, você fez isso, você estava sem atenção. Pronto, já começou a discussão e bate boca para cá, mas quem ia levar isso? Talvez você não ia nem resolver a tua questão e ela ia se sensibilizar de pagar, porque a gente tem que ficar discutindo na justiça. É isso, né? Olha, é a outra face, né? Como que a gente consegue? Eu sempre falo para as pessoas sobre isso. A pessoa, quando vem gritando, não que você não tem. Pô, calma, vamos. Às vezes você não dá a resposta na hora, mas depois fala, poxa, você estava nervoso, o que aconteceu? É fácil isso? Não, depende das circunstâncias, às vezes é muito difícil, no momento também que a gente pode estar desarmonizada, né? Que nem você falou, eu acho que a filosofia espírita nos ensina muito isso, né? Aprender isso, aprender a cultivar essa outra face, né? Bacana isso, olha, bem bacana mesmo. Parabéns por conseguir, né? Porque às vezes, no dia a dia, é muito difícil. Carol, isso é um exercício mesmo. Na verdade, é um exercício diário que todo mundo deveria fazer, né? Para você não entrar nas energias que são energias de agressividade, energias de nervosismo das pessoas, né? Da ansiedade que acontece muito hoje em dia, né? Então, acho que isso é um exemplo e é um exercício que todo mundo tem que fazer mesmo, de não entrar nesse tipo de sintonia das pessoas. Ao contrário, né? Tentar amenizar e auxiliar. Eu ia agora refletir uma coisa que interessante, estava pensando na questão de missão desse nosso estudo de hoje. Se você for pensar sobre missão, né? Então, por exemplo, a gente chega a uma época da nossa vida, antes da gente definir qual que é a nossa linha na questão da espiritualidade, ou aquele questionamento, o que nós estamos fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Como é que funciona essa questão da vida, né? Antes de você entrar num estudo de religião, e você escolher uma religião específica. E essa questão, o que eu estou fazendo aqui, né? Se você for pensar, só depois de muito tempo que você vive, que você tem as suas experiências, para você começar a refletir de quais são as suas missões, né? E isso é interessante a gente refletir, qual é a nossa missão? Cada um tem a sua e muito individual, e é interessante se for refletir, porque isso tem a ver com o seu autoconhecimento, por exemplo, né, as pessoas que têm essa sensibilidade, como a gente trabalha muito com isso, vou dar esse exemplo, né, as pessoas que têm essa sensibilidade da mediunidade, por exemplo, né, e tem diversos tipos de níveis de sensibilidade, de acordo com a evolução espiritual, a experiência de cada um. E a própria mediunidade é uma missão absurda, se você for pensar, e diversos tipos e níveis de missões, né? Um exemplo. E se você se realmente se empenhar nisso e aproveitar essa capacidade
de sensibilidade, que todo mundo tem, certo? Vamos dizer que em níveis diferentes, mas às vezes uma mediunidade ostensiva te dá um pouco mais de opções de trabalho. E essa é uma missão que a gente vê que alguns dedicam e vão em frente, e outros também a gente observa que simplesmente fogem, né? E aí é uma questão bem de um exemplo bem claro, de sucumbir a uma missão ou de realizar ela com empenho e aquela sensação íntima de que, puxa, estou cumprindo com a minha missão, e eu percebo que você consegue perceber se você está numa missão e tem a certeza que aquela é a sua missão, da forma como você se sente. Então, uma análise que dá para todo mundo fazer, eu penso, é analisar, refletir qual que é a missão de cada um, que é diferente, absolutamente diferente. E pode ser familiar, pode ser, como falou ali, um grupo, né, pode ser aproveitando as suas aptidões de trabalho, ou em trabalho de profissional, ou até de trabalho espiritual, etc., né? Eu acho que esse estudo de hoje pode fazer a gente pensar nesse sentido. Que missão eu tenho? Será que eu estou realmente fazendo o que eu devo fazer, dentro daquilo que está sendo proposto para mim, que a vida está me dando como experiência? Às vezes, refletir isso faz a gente pensar em como fazer melhor, né? E é uma questão, um estudo para pensar sobre isso, né? De cada um, qual que é a sua missão, e eu penso que você, na hora de analisar, pensar assim, isso está me fazendo muito bem, me dá a sensação de que eu estou no caminho certo. Então, acredito que seja a missão, por exemplo. Né, Isso é importante que você colocou aí, porque existe sempre um conflito, e a gente sabe disso, que às vezes as desculpas das pessoas, às vezes, para não prosseguir estudando a filosofia espírita, ou exercendo alguma atividade de caridade, ou trabalhando no grupo mediúnico, é sempre a desculpa material, né? Ah, mas é que eu tenho... Então, existe sempre esse conflito, né? E não é fácil, às vezes, você conciliar as duas coisas, você tem que ser muito firme, porque às vezes você tem que, vamos dizer assim, sacrificar um lado, a um certo ponto, material, das coisas que você necessita, né, no terreno ou até familiar, para o outro lado, que é a questão moral, intelectual, que você tem que, principalmente da caridade, da moral, né? Por exemplo, mas aí às vezes você vê essa desculpa, mas eu gostaria tanto de participar, mas não posso, porque eu tenho que trabalhar. Será que a pessoa tem que trabalhar tanto? Não estou dizendo que não tem que trabalhar. E às vezes nós estamos falando de pessoas de um dia por semana para ir num grupo mediúnico ou uma atividade de caridade, né? Não estamos falando assim que você vai ir, né? Então aí às vezes as pessoas sempre têm essa desculpa, mas quer dizer, às vezes não é fácil, né, as sessões de família, né? Por isso que eu falo que na missão, ela tem que ser muito, sabe, eu falo, não, isso aqui é uma coisa minha que eu gosto, eu quero fazer e vou fazer. Eu falo por mim mesmo também, às vezes tem os sacrifícios pessoais que você tem que tirar, né, e às vezes você pensa, às vezes, eu passei por períodos difíceis, economicamente falando, né, profissional, quase, né, tive que abandonar tudo, né, aí que vem as grandes provas, eu ia abandonar tudo e ir para outras regiões, que os familiares me convidavam, falavam propostas para trabalhar, e eu fiquei firme com muita dificuldade, e superei isso, e logo apareceram propostas pessoais, profissionais, né, para mim desenvolver novamente e voltar no... Então, a gente tem que ter acho que é perfeito, tem que ter uma competição, falar, peraí. Mas aí, Pereira, tem essa questão de você ter um discernimento, por isso que cabe muito o equilíbrio, porque todo mundo passa por dificuldades e crises na vida, todo mundo, e você tem que ter equilíbrio suficiente para saber discernir qual é a escolha correta da tua vida naquele momento de crise, né? E aí, se você está amparado espiritualmente, por exemplo, ou equilibrado emocionalmente, você consegue ter uma escolha melhor, apesar de que a gente tenha a questão do livre-arbítrio, certo? Sempre o livre-arbítrio vai estar na nossa frente, você sempre vai ter escolhas, mas se você estiver optando por uma vida de equilíbrio emocional, por exemplo, e estiver seguindo uma questão espiritual mais equilibrada, você consegue tomar as decisões corretas.
Agora, sim, você sempre vai ter conflitos de família, trabalho, atividades em geral. Você tem que ter coerência do o que é melhor naquele momento, você dá mais atenção para aquilo ou aquele outro. Não é para desistir, não é para exagerar numa coisa ou outra, mas é ter coerência. Porque muitas vezes você dedica mais para uma coisa, outra, bom, agora eu tenho que dar mais atenção aqui. Tá, então segue um pouco para o outro lado, mas sempre de uma forma coerente, de acordo com a importância que aquilo tem na sua vida e para as outras pessoas, imagino eu. Então é a questão da coerência. É perfeito isso, porque que nem você falou, e as decisões estão ali, aí você tem que ter muita convicção, muita fé e uma intuição, fala, não, mas isso aí não vai ser bem para mim. Eu vou abandonar tudo que eu fiz até hoje para seguir para outro caminho. Então você vai, é como você. Aí você fala, não, eu vou continuar firme, que eu tenho fé, eu vou buscar, vou colocar que eu vou conseguir superar isso. Sempre vai estar isso, né? O livre-arbítrio está ali, a decisão aparece. E aí eu acho que fortalece a gente, né? Você se Sim, torna mais forte, aí você fala, puxa. E porque se você está com equilíbrio, se está equilibrado, se está tranquilo, tranquilo no sentido de equilíbrio, né? Eu digo assim, você está sintonizado, por exemplo, com espíritos que vão te ajudar a decidir. Como a gente conversou em outros estudos, você está amparado pelo seu mentor, você está amparado por espíritos de proteção, se você estiver em equilíbrio, porque é vibracional, a coisa é energética. Então, se você está vibrando um equilíbrio nas suas dificuldades, você recebe auxílio também espiritual. Você tem que saber o que é mais importante para você, né? Puxa, né? Por que adianta eu fazer uma fortuna, fazer não sei o quê, e sair para um lado, e aí o outro lado, né? Do lado moral, né? Aí eu acho que aí que vem aquela lição que parece estar gravada a gente, você fala, não, tem que continuar aqui, porque aqui que para mim é mais importante. E vai tendo o equilíbrio, isso aí se a gente tem a fé, a determinação e vai seguindo, a intuição, né, que você falou, os amigos de tudo, não, fica firme que vai dar certo. Os amigos ajudam e você vai levantando. E não precisa abandonar tudo. Exato. Mas é uma coisa bacana esse tema de hoje, né? Aí, semana que vem, nós vamos dar continuidade no outro capítulo. Tudo bem? A Juliana hoje ficou quietinha? Oi, Cê Pereira, não, eu tô só ouvindo. Queria Só comentar. ouvindo aqui. Olha, Cê Pereira, os meus comentários é os mesmos de sempre, né? Como eu digo, eu acho que depois que eu entrei no centro, eu mudei muitas questões. Graças a Deus, eu consigo dominar aquela ira, a raiva que vem e volta, vem e volta. Então, eu posso dizer assim que tudo é uma questão de persistência, de saber que a gente nunca está sozinho, porque quando vem, eu sempre faço a prece, eu sempre lembro do que o senhor fala, do que a Ana fala, então assim, vai aqueles flashes de vozes, eu sempre vou me dominando, mas por que isso? O que que você quer com isso, né? Então, tudo isso que vocês estão conversando sobre, né, não destilar, não devolver, eu tô aprendendo. E eu vi que às vezes o problema não são as pessoas ao meu redor, às vezes é a forma com que eu vejo o restante, né. Por que que quando vem uma pessoa, assim, irritada, eu penso: "Poxa, vou me colocar no lugar dessa pessoa, vou procurar pensar de outra forma, vou emitir outro pensamento para ela". Então eu vejo, assim, que foi mais em mim a mudança mesmo, do que eu olho as pessoas e já tento ver de outra forma, então isso me ajudou bastante. E cada dia que passa, eu agradeço a espiritualidade amiga, por todo o equilíbrio, por tudo que eu tô conseguindo, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, que precisava ter segurança, alguém sempre eu tinha que perguntar para o meu pai, ou para minha mãe, ou para minha irmã. Nos últimos tempos era sempre a minha irmã, tudo eu tinha que ter alguém para me dar uma base, eu nunca conseguia tomar uma decisão sozinha, sabe. Ai, e ficava com aquela indecisão. E hoje não, hoje eu tô vendo que eu tô começando a ter autonomia sobre mim mesma, ter saber dizer não, mas um não de uma forma que não é aquele não que eu fico perturbada depois, com aquela vontade de ter dito sim. Então eu acho que tudo foi uma reforma íntima e isso tá sendo muito libertador para mim,
tô conseguindo respirar assim e falar, ai, que bom, né? E o amadurecimento também ajuda bastante nessa transição aí. Mas graças a Deus, eu vejo a minha mudança de formiguinha em formiguinha assim vai indo. E é isso. É porque nós temos que pensar que nós temos que mudar nós mesmos, né? Nós, os outros, que a gente sempre acha que o outro tem que mudar, né? Ah, se aquele fosse, não, mas nós, a maioria está nós, né? Nós. É que você falou, sabe, outra pessoa daquele jeito, fala, puxa, como que é difícil a pessoa pensar desse jeito ainda, né? Como que essa pessoa precisa tanto de amor, tanta compaixão, né? Não que você vai aceitar que aquilo é certo, mas falar, puxa, Deus, que eu não possa agir dessa maneira, que eu possa agir diferente. Espelhar o lado para a gente mudar, para nós agir ao contrário. Mas eu vejo assim que no caso da Juliana, por exemplo, tem muitas pessoas que negam as mudanças, elas são resistentes às mudanças, Juliana, e eu percebo que você acolheu o que você foi aconselhada a fazer, você acolheu as tuas necessidades, e você se esforçou absurdamente para você melhorar. Então, seu exemplo de pessoa que, pelo teu esforço, realmente, que você conquistou, e nós somos prova disso, né? Com certeza. E é uma mudança genuína e verdadeira, não é só porque eu estou aqui, porque a espiritualidade sabe. Eles me acompanham o dia a dia, porque, querendo ou não, eu tenho sensibilidade, eu sinto, principalmente assim, nos meus momentos, como eles se aproximam. E eu vejo que aquela energia boa, assim, vai chegando, e aquela sensaçãozinha que tava querendo me desequilibrar, tchau, vai embora. Mas tudo é questão do pensamento, e isso é maravilhoso para mim, assim, muito bom. E só Deus sabe o que eu passava em casa. Foi um ano de muita dificuldade me segurando. E olha, eu agradeço ao Centro Espiritualidade Amiga, aos mentores da casa e tudo que vocês sempre estão fazendo por mim, porque é algo que continua, eu sei que é contínuo, porque querendo ou não, eu sinto a energia e também no mediúnico, então eu fico muito feliz comigo mesma, porque isso é uma realização minha, porque só o fato de eu saber que eu consigo me equilibrar, né? Claro, com a ajuda da espiritualidade, mas agora eu estou conseguindo caminhar sozinha, sem ter que ir sempre para o centro, por favor, me dê um passe, sempre procurar alguém que, às vezes eu chegava no centro, eu só ficava pensando, meu Deus, cadê alguém para me dar um passe? Preciso de alguém para um passe. Então, isso é muito bom para mim, muito bom mesmo, olha. Ai, é maravilhoso. Bom, já que você está aí, agora faça a prece para nós de encerramento. Aproveita. Faço assim. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, à espiritualidade amiga, aos mentores, a todos esses irmãozinhos que vêm até nós em busca de auxílio, de ajuda, que possam sempre encontrar a paz e a tranquilidade. Que o Senhor Jesus esteja sempre junto de todos nós, nos dando força e proteção, para que possamos continuar com mais outras noites de estudos assim como essa. Que assim seja. Que assim Assim seja. seja. Boa Bom, noite, gente. boa noite. Boa noite. Boa noite.